A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Como passaram o feriado? Muitos ainda estão descansando, né? Outros já trabalhando. Bom, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu quero falar um pouco, porque muitas pessoas estão falando só, não tem mais jeito. Tudo que eu oro acontece o contrário. Eu oro uma coisa, acontece o contrário. Eu já estou cansada e a vida do meu cônjuge parece a melhor vida de todas. Eu acho que ele é mais feliz sem mim. Eu acho que muitas pessoas têm esse sentimento. E eu sei que no momento que a gente busca a restauração do casamento, a gente quer uma resposta, a gente quer ver alguma coisa com os nossos olhos carnais. Porque a gente não consegue ver o espiritual, a gente não consegue imaginar ou pensar que tem algo acontecendo no espiritual que a gente não está vendo. Né? Principalmente as pessoas que são muito controladoras. Elas precisam ver para crer. Né? É o famoso eu vi, eu acredito. Se eu não estou vendo, eu não estou acreditando. E eu vou dizer a vocês que nessa caminhada, o que menos acontece é a gente ver. Pelo contrário, a gente vê tudo aquilo que o inimigo quer que a gente veja. Porque Deus, ele trabalha muito no silêncio. Né? Deus, ele manda as coisas pra gente na sutilidade. Manda sinais na sutilidade. Agora o inimigo, ele faz aquele estardalhaço para que a gente veja e a gente fique descrente. Então, o que eu quero dizer a vocês é que tudo está nas mãos do Senhor. É Ele que faz, é Ele que traz o nosso milagre. Quando vocês ouvirem falar, nossa, meu marido tá super bem, minha esposa tá super bem, conquistou isso, conquistou aquilo, será que realmente está bem? Será que realmente está numa boa situação? Porque muitas vezes o que os nossos olhos veem não é o real. É aquilo que o inimigo quer que a gente veja, porque ele faz estardalhaço, né? Ele quer que a gente olhe e acredite naquilo. Mas nem sempre é. Quando eu via meu esposo, eu achava que ele estava maravilhosamente bem. Ele não precisava nem voltar para casa, né? Carro novo, roupas novas, se vestindo completamente diferente daquilo que ele se vestia, porque a pessoa até exagera, né? Muito bem, eu vi ele muito feliz. Então eu achava assim, eu falava, meu Deus, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui orando e eu não estou vendo algo acontecer. Mas o Senhor, ele não queria que eu visse, ele queria apenas que eu acreditasse. Olha a história de Jonas. Quando tudo parecia perdido, quando não havia mais nenhuma solução, quando Jonas estava ali no ventre da baleia, ele achou, né? Aqui eu vou morrer, não tem mais solução, não tem como o Senhor reverter essa situação. E para quem não conhece a história de Jonas, é um dos melhores exemplos de que Deus pode sim reverter qualquer situação, as mais desesperadoras. Porque quando o povo de Nínive se afastou de Deus e se tornou corrupto, Deus enviou o profeta Jonas para adverti-los. No entanto, como nós fazemos, Jonas fugiu. Ele não queria responsabilidade. Ele não queria ser o portador de ir lá levar a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Deus enviou um grande vento para encurralá-lo. E Jonas foi o que? Engolido por uma grande baleia e ficou preso dentro dela por 3 dias. Agora vocês imaginem, né? 3 dias dentro de um animal. Como é que pode? É só Deus mesmo. Respirando lá dentro, é só por um milagre de Deus. Né? E depois de 3 dias, o Senhor manda libertar Jonas. E ele retorna para onde? Para Nínive, para pregar a mensagem que Deus tinha o enviado. E o que aconteceu? O povo de Nínive se arrepende e volta para Deus. E Deus, como um pai amoroso, perdoa o povo e restaura a paz e a prosperidade. Então, essa história, ela mostra claramente que Deus é poderoso o suficiente para reverter as piores situações. As piores. Então, a sua situação não é pior do que a de Jonas. Jonas era uma questão de vida ou morte, né? Mas por quê? Porque ele não obedeceu. Então, olhe para si. O que está acontecendo na sua vida? O que você não está obedecendo? Porque muitas vezes eu não estou jogando a culpa só em você. Mas o que acontece com a gente pode consertar. Eu posso consertar algo que está errado na minha vida. Eu posso melhorar.
Do outro a gente não pode. Então, cada um que pague pelos seus atos. Mas o que eu posso fazer? Será que eu estou sendo desobediente? E eu não estou fazendo o que o Senhor está me advertindo? Está me mandando? Será? Porque muitas vezes eu não queria. Eu não queria. E eu falava bem assim, quando eu estava passando por essa situação, eu falava bem assim, eu não vou ser aquelas crentes de ficar que nem louca em culto, buscando isso, buscando aquilo. Nossa, pessoal, o povo tudo doente, fica só atrás achando que é igreja, é igreja, é igreja. Eu estava tão enganada que eu precisei ir para o deserto para entender que não é a busca na igreja, é a busca por Deus, é a nossa conversão, é a nossa restauração pessoal, é a nossa proximidade com Deus. Porque antes eu conhecia um Deus de ouvir de falar. As pessoas falavam, eu acreditava que existia, mas eu achava ele muito ocupado, muito longe de mim para fazer qualquer coisa, porque a minha situação estava super difícil, a minha situação estava impossível. Mas o Senhor pegou-me pela mão e disse: olha, é aqui que você tem que ficar. É nesse lugar que você tem que ficar. Busque pela restauração do teu casamento. Eu entendi o meu propósito de buscar pela restauração do meu casamento. Foi difícil? Foi. Muitas vezes eu quis desistir? Várias vezes. Inúmeras vezes. Não foi uma nem duas. Foram várias. Principalmente quando eu via que realmente não tinha solução. Meus olhos me enganavam a todo momento. Quando eu via que ele estava muito bem, que ele não tinha a menor intenção de voltar, eu ficava mal. Cada ato dele que me machucava, eu caía. Por exemplo, quando ele me enviou a petição para assinar o divórcio, quando ele pediu a casa, uma casa nossa que estava alugada, para ele morar, eu vi que realmente ele pediu para o inquilino sair porque ele ia morar na casa. Eu vi que realmente a situação era difícil. Quando eu vi as notas fiscais dos móveis que ele estava comprando, todas essas situações me deixavam para baixo, me deixavam triste. E Deus foi ali, me dando forças, né? Me ajudando. Quando eu via que ele não se importava muitas vezes nem de pegar, né, as crianças, ou se importar em me ajudar, porque quando ele saiu de casa, ele não saiu assim, olha, vamos ajeitar, eu pego as crianças na escola, eu te ajudo. Não, ele simplesmente pegou a mala dele e foi embora, né? Eu que me virasse com as contas de casa, com as crianças, quem pegava, quem levava. Então, assim, eu estava totalmente fragilizada pela situação, né? Eu estava voltando a trabalhar da minha licença maternidade, eu não tinha com quem deixar a minha filha menor. Então foi assim, foram vários momentos difíceis. E o Senhor foi me dando força. Eu poderia odiá-lo por essa situação, porque em vários momentos eu quis odiá-lo. Eu falei, como que eu quero voltar com uma pessoa que faz tudo isso comigo, né? Sabendo que a gente planejou ter uma família, ter um lar, ter filhos. Como é que ele faz um negócio desse comigo? Então, por muitas vezes eu quis desistir, mas o Senhor me mostrava o caminho, que eu precisava lutar, porque naquele momento eu era quem queria o casamento, eu era o lado mais forte. E assim o Senhor foi me sustentando, me alimentando, fui conhecendo pessoas que me ajudaram em oração, eu fui conhecendo um Deus maravilhoso, um Deus que tira você do estado onde você está, que tira você do fundo do poço, que te mostra que há vida sim, depois de uma destruição, depois que o furacão passa, porque eu sempre falo que é um furacão que passa destruindo tudo, e quando esse furacão termina de passar, você respira e fala, nossa, tem solução. Então, se você está passando por isso, se o tempo está passando, você está vendo o outro progredindo, saiba que cada um paga por aquilo que faz. Não é uma questão de vingança, mas sim uma questão de justiça. E uma hora essa conta chega. E quando chega, não tenha dó, nem misericórdia. Deixa que Deus faça o papel dele. E você continue fazendo o seu papel, que é orar, que é buscar, é se prostrar diante de Deus, que é o único que você tem que se prostrar, se ajoelhar e pedir. E Deus fará por você. Deus te ajudará, porque Ele nos ajuda. Então, em todo momento, Ele nos ajuda. Então, se você pensa, tem situações que a minha situação não pode ser revertida, porque já foi longe demais. Pode. Olha aqui, Jonas dentro de uma baleia. Vocês conseguem imaginar isso? Né? Por certo, todo mundo já deu como perdido. Meu Deus, cadê o homem? Sumiu dentro de uma baleia, engolido. Quem que voltaria? Mas era tudo para um propósito do Senhor.
para ter a libertação do povo lá de Nínive, para que a paz fosse restaurada e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então entenda que tudo há um propósito, para tudo. E muitas das vezes o que me ajudava era oração. Era oração, é estar ali, num canal ali, onde somente eu e o Senhor estávamos num canal de comunicação, de intimidade, porque eu precisava ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes, quando a gente está ouvindo muitos ruídos, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Outra situação na Bíblia que nos mostra que Deus é poderoso e reverte qualquer situação foi a situação de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Todos que eram jogados ali não sobreviviam, né? Olha, um ser humano lutar contra leões, mas o que aconteceu? Daniel suplicou a Deus e pediu proteção. E o Senhor, sim, ouve a voz daquele que é íntimo dele. E Daniel era íntimo do Senhor. E Deus ouviu a oração e enviou um anjo para salvar Daniel. O anjo fechou a boca dos leões e impediu que ele fosse machucado. O Senhor impede muitas vezes que você fique se machucando, porque a gente mesmo se machuca, ou que outras pessoas venham te machucar. O Senhor já impediu tanta coisa que você nem consegue imaginar. Muitas coisas que a gente não consegue ver. Daniel, ele foi libertado e voltou para o palácio com honra e reputação restauradas, assim como o Senhor vai levantar a tua cabeça. O Senhor vai sim fazer justiça a seu favor. Entenda que essas situações eram dificílimas. E se eu voltar minha mente às histórias bíblicas, veremos inúmeras coisas impossíveis. Davi enfrentando Golias com uma funda, um estilingue, né? E conseguiu derrotar. Por quê? Porque Deus era com ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele, Deus tem um propósito na sua vida. Acredite, mesmo que você não veja, acredite que há sim uma situação que o Senhor vai resolver ainda por você. E você acredita em Deus, não é no homem não. Aquilo que você vê é tudo irreal. Quando você visualizar a sua vitória e quando você ver o seu milagre, você vai entender o porquê de você ter passado por tudo que você passou e para que você passou, porque para tudo há um propósito. Jonas precisava restaurar a paz lá em Nínive, né? Falando o quê? Levando o recado de Deus, que o povo estava todo voltado contra o Senhor. O povo estava vivendo desordenadamente, um povo que estava vivendo em corrupção. E ele precisava levar o recado. Então, para que ele passou? Para que Nínive fosse restaurada. E Daniel, para quê? Porque Daniel, ele precisava voltar ao palácio com a sua reputação restaurada. E também o Senhor restaurou. Então, o Senhor está contigo, né? Pensa, para que eu preciso passar por isso? O Senhor vai te mostrar. Eu estou, gente, terminando um livro de oração, que eu falei para vocês, muitas pessoas estavam me pedindo um livro ou um manual de como orar, de que forma fazer. Pode deixar, eu não esqueci não, né? Na correria eu estou fazendo e depois eu vou trazer a vocês. Fiquem despreocupados. É que o tempo é curto e quando eu lembro eu vou fazendo ali, é porque dá trabalho, né? São muitas outras coisas, dá trabalho, mas eu vou deixar prontinho para vocês. Não se preocupe. E não se preocupem com a situação de vocês. Vivam a cada dia sendo gratos a Deus e sabendo que o Senhor fará o melhor por vocês. O melhor. Pode ter certeza, aqueles que buscam a Deus serão recompensados. E a recompensa vem de forma extraordinária, porque o Senhor não deixa ninguém enganado e nem confundido. Fique em paz, se apegue nessa palavra, se apegue nessas situações onde a situação era terrível, impossível, e o Senhor foi e fez. Será que a sua situação é pior do que de Jonas? É pior do que Davi? É pior do que Daniel? Não é. Eu tenho certeza que não é. E o Senhor fará. Amém? Então, que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma linda e uma ótima semana. E eu aguardo os testemunhos, que eu sei que muitos serão restaurados e testemunharão o que Deus fez em suas vidas. Amém? Um abraço, fiquem com Deus.